Todo mundo quer crescer, quer evoluir, quer aprender e que faria de tudo para conseguir isso. Afinal, todo mundo quer atingir o seu máximo potencial. E nada melhor para isso do que um bom feedback. Mas na prática, a maioria das pessoas não está dispostas a ouvir o feedback. Ou vão ficar desanimadas, ou vão discordar, ou vão agir de forma agressiva, ou às vezes ficarão tão retidas e com medo da crítica que vão evitar mostrar o que são capazes de fazer, justamente para não serem criticados. Só que, se o desconforto de receber a crítica foi exatamente o que você precisa para evoluir, e se evitar feedback está te impedindo de desenvolver comportamentos mais eficazes, relações mais sólidas e ir em direção aos seus valores de fato. Hoje a gente vai entender, dentro da visão comportamental, por que a crítica construtiva é um reforçador poderoso, mesmo que, à primeira vista, ele pareça uma punição. Para entender por que as críticas são tão doloridas, primeiro a gente tem que entender um conceito fundamental da análise do comportamento, que é todo comportamento é moldado pelas suas consequências. Ou seja, o que vai definir se um comportamento vai se manter e aumentar a frequência, ou vai diminuir, ou até se extinguir, é o que acontece depois da gente se comportar. E a princípio, quando alguém nos critica, a gente se depara de forma imediata com um sentimento de desconforto, que é um sentimento que desde cedo nós aprendemos a evitar. Por isso, nosso cérebro interpreta qualquer tipo de crítica ou opinião como sendo algo negativo. Só que nem toda consequência desagradável é ruim. Alguns desconfortos podem estar sinalizando ajustes comportamentais que são fundamentais para o nosso aprendizado. E a diferença entre a punição e o crescimento está justamente do contexto. O primeiro ponto é entender como é que a crítica chega. Se ela for muito hostil, agressiva e pouco construtiva, ela só vai suprir o comportamento. Agora, se ela tiver clareza, empatia e objetivo, ela vai nos direcionar a novos comportamentos, provavelmente mais funcionais. Além disso, é muito importante entender qual é o critério e a autoridade da pessoa que está fazendo a crítica. Um exemplo que eu gosto de pensar é se você estivesse produzindo seu TCC e tirando sua carteira da autoescola ao mesmo tempo. Muito provavelmente, o seu instrutor da autoescola vai ter boas orientações para te passar na sua habilidade para sua prova de motorista, mas ele pouco vai ter capacidade para te orientar no seu TCC. A mesma coisa acontece com o seu orientador do TCC, que vai ter muita habilidade, muito repertório para te orientar nesse trabalho, mas pouco vai conseguir te instruir e te auxiliar para sua prova de direção. Do ponto de vista da análise do comportamento, o que a gente chama de desenvolvimento ou crescimento pessoal nada mais é que um processo de modelagem, ou seja, reforçar os comportamentos que vão se aproximando daquilo que a gente quer de forma progressiva. E nada nos aproxima ou acelera mais esse progresso do que justamente o que eu disse, receber uma crítica produtiva. E quando alguém nos oferece essa crítica construtiva, ele está agindo justamente como esse ambiente modelador. Ele descreve as consequências das suas ações, aponta a discrepância entre a sua intenção e o que foi feito de fato e oferece um direcionamento para um comportamento mais eficaz. Em outras palavras, ele ajuda a perceber e entender o que o ambiente está te dizendo antes mesmo dele precisar te dizer. E dessa forma não precisamos ser punido de fato pelo ambiente. Portanto, as críticas funcionam basicamente como um treino de sensibilidade às consequências, ou seja, um treino de contato de como vai ser a realidade. Então, a gente tem que entender esse paradoxo, entendendo que a crítica construtiva tem um papel curioso. Ela gera um leve desconforto agora, mas ela te poupa de um desconforto maior a longo prazo. É como tomar uma vacina, que é uma coisa desagradável, às vezes você até fica um pouco gripado depois, mas te poupa de um mal bem maior no futuro. Então é basicamente um desconforto estratégico, que vai te pôr numa situação que é desconfortável, como por exemplo ouvir algo desagradável ou perceber que você precisa melhorar em algum aspecto para escapar de uma consequência futura bem mais danosa, como fracassos repetidos, relações desgastadas e uma estagnação profissional. E a longo prazo, quem se permite passar por esse tipo de desconforto vai adquirindo o que é chamado de uma resiliência comportamental, que é a habilidade de manter contato com contingências difíceis sem fugir delas. E também desenvolve a habilidade de flexibilidade psicológica, que é de observar e conseguir chegar à resolução do mesmo problema de formas diferentes, muitas vezes mais funcionais e menos custosas. Habilidades que são poderosas e extremamente raras hoje em dia.
Agora vamos pensar justamente como a gente pode usar essas críticas, principalmente as construtivas e bem feitas, para o nosso crescimento. O primeiro ponto é a gente mudar qual é a função da crítica da nossa vida e tirar ela desse papel de uma coisa ameaçadora e destrutiva e pensar o que essa crítica quer dizer. E usar justamente aquilo que foi comentado como uma possibilidade de melhora e evolução real. Além disso, saber diferenciar uma crítica que é construtiva e que tem o objetivo de te ajudar e aqueles comentários que só servem para ofender, serem grosseiros ou desanimadores, já que na vida real a gente vai se deparar com esses dois tipos de opinião. Então, a gente tem que conseguir diferenciar muito bem qual é qual. O segundo ponto é buscar ativamente esses feedbacks e não ficar só esperando eles chegarem. Até pensando nos exemplos que eu trouxe, você pode muito bem perguntar para o seu instrutor da autoescola como é que você está indo, o que você precisa melhorar, quais são as coisas que parece que você está tendo mais dificuldade, para assim você ter um melhor desempenho na prova. Ou, por exemplo, ser mais ativo com o seu professor do TCC e perguntar o que você precisa, quais são as ideias mais fáceis, mais executáveis e o que você precisa estar fazendo para estar melhorando. E o último ponto é reforçar quem te dá bons feedbacks, ou seja, agradecer quando uma pessoa faz um comentário que parece que pode ser útil para você, tanto ressaltando algo que vai fortalecer os seus comportamentos ou vai corrigir algo que você não está fazendo tão bem. Dessa forma, aumenta a probabilidade de você receber novos feedbacks bons. E com o passar do tempo, algo interessante acontece, e essa crítica que antes trazia desconforto passa a trazer curiosidade e gratidão. Você começa a perceber que o feedback é uma oportunidade de ajustar seus comportamentos, aumentar seu repertório e alinhar ações com os seus valores. É aqui que está o verdadeiro reforço. A sensação de autodomínio, competência e coerência do que você faz e o que você quer fazer. E são esses tipos de reforços que vão de fato sustentar uma mudança duradoura.